Olá pessoal, sou o professor Luiz Felipe, sou físico e sou geólogo. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Geofísica para o Ensino de Ciências. Hoje estudaremos um pouco do magnetismo, falaremos um pouco sobre a bússola e o campo magnético da Terra e sobre as rochas e minerais, como identificá-los em campo e uma relação com o Rio Doce. Os primeiros ímãs permanentes que a humanidade conheceu foram pedais de magnetita, um mineral que se magnetiza espontaneamente. Imagine a surpresa dos gregos e chineses ao descobrir que a magnetita pode atrair metais. Essa descoberta abriu porta para muitas inovações. Com o tempo, a magnetita e pedaços de ferros magnetizados começaram a ser usados para criar as primeiras bússolas que revolucionariam a navegação. A magnetita é um óxido de ferro com fórmula química Fe3O4 que apresenta um forte magnetismo, possui dureza 6 e brilho metálico. Aqui nessa imagem podemos ver um exemplo de uma amostra do mineral magnetita. A magnetita é o mineral mais magnético conhecido, comum em quase todas as rochas ígneas e metamórficas, ocorrendo geralmente em grãos pequenos. Hoje, os ímãs estão presentes em toda parte, desde ferramentas industriais até o ímã que você usa na porta-geladeira para prender um bilhete. E o que faz o ímã funcionar? Tudo isso está relacionado ao comportamento de átomos e principalmente dos elétrons que compõem o material. Mas antes de entrar em detalhes, quero mostrar o maior ímã que temos por perto, a própria Terra. A Terra é um enorme ímã. Perto da superfície, o campo magnético terrestre se parece com um campo gerado por um gigantesco ímã em forma de barra que atravessa o centro do planeta. Esse campo é fundamental para a vida no nosso planeta, ele nos protege contra partículas carregadas do vento solar. Vou mostrar uma animação aí mais para frente para vocês entenderem melhor, que poderia danificar a atmosfera e até prejudicar a saúde humana. Mas de onde vem esse campo magnético? A resposta é do núcleo da Terra. O núcleo externo, que é líquido, é composto por ferro e níquel em estado ionizado devido a altas temperaturas e pressões. E aí, esse núcleo externo aqui, ele vai ter um movimento de convecção muito mais rápido do que a convecção mantélica. Esses movimentos convectivos aqui, bem rápido, e sendo o ferro um metal, um ótimo condutor de eletricidade, vai gerar esse campo magnético da Terra. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. O núcleo interno é sólido, mas as altas temperaturas e pressões impedem que os átomos de ferro se movimentem, o que significa que ele não contribui para o campo magnético. No núcleo externo, os movimentos de convecção do ferro e níquel líquido geram essas correntes elétricas. Essas correntes produzem um campo magnético que sentimos aqui na superfície. Mas só a convecção não basta. Se fosse apenas isso, os campos magnéticos criados se anulariam. E é aqui que entra o efeito Coriolis, ou a força Coriolis, que é causado pela rotação da Terra. Esse efeito ele cria redemoinhos no ferro ionizado em movimento, organizando as correntes elétricas de formas que elas não se anulem. Sem o efeito Coriolis, o campo magnético terrestre simplesmente não existiria. Portanto, o campo magnético da Terra é gerado por uma combinação de fatores. O primeiro fator, composição do núcleo externo, que é rico em ferro e excelente condutor elétrico, os movimentos de convecção rápidos no núcleo externo e o efeito Coriolis, que organiza esses movimentos em redemoinhos magnéticos. E nós temos a magnetosfera, que é a região ocupada pelo campo magnético terrestre. A forma dela é assimétrica em relação à Terra, assemelhando-se a uma gota com cauda extremamente comprida, consequência do vento solar. E um exemplo que nós temos da existência aí do campo magnético, além da bússola que a gente vai ver adiante, é a aurora boreal. Esse fenômeno aqui, ele é gerado pois os ventos solares vêm em direção à Terra e encontram o campo magnético da Terra.
Então a gente consegue observar somente nos polos, pois lá a interação é mais forte e gera esse fenômeno aqui chamado aurora boreal. Agora o vídeo que eu comentei com vocês sobre o campo magnético da Terra. Então o campo magnético da Terra, ele espalha esses ventos solares para o espaço novamente, e aí na região dos polos é gerado esse fenômeno aí da aurora boreal com uma resposta, né, a essa interação do vento solar com o campo magnético terrestre. E a bússola? A Terra ela se comporta como um gigante ímã e a agulha imantada da bússola alinha-se com o meridiano magnético local e sempre aponta para a direção norte e sul magnético. Agora repare que a direção norte-sul magnética é diferente da direção norte-sul geográfica. Por isso, se você pegar um mapa geológico, sempre vai ter lá a declinação magnética desse mapa na medida das estruturas da rocha, devido a essa inclinação magnética que existe comparado ao mapa geográfico. Um vídeo para a gente identificar o magnetismo das rochas. Conseguimos identificar de forma simples no campo o magnetismo nas rochas. Por exemplo, se eu pegar essa amostra aqui e aproximar o ímã, ele não vai ter atração nenhuma. Agora vamos testar essa amostra aqui de granito. E essa amostra aqui de cianito. Repare que só ao aproximar, o ímã já é atraído pelos minerais magnéticos. Então, um ímã em uma aula de campo é essencial para que a gente possa identificar as amostras que contêm magnetismo. E com relação ao Rio Doce no Espírito Santo, após o crime ambiental que ocorreu em Mariana e espalhou, né, sobre todo o rio metais pesados, quando você for fazer uma aula de campo nessa região do Rio Doce, tem que ficar atento para ver se você não está identificando sedimentos que sejam sedimentos que são da rocha mesmo, ou se você não está pegando metais pesados que estão misturados na areia. Esse vídeo foi de uma aula de campo que fizemos esse ano lá, e aqui é das areias, né, com a mistura dos minerais. Muito obrigado por assistir mais uma aula e até a próxima.